Olá, pessoal, estamos de volta agora para o nosso bloco 2 da aula de controle da administração pública. Concluímos o bloco anterior dizendo que agora trataríamos acerca das ações judiciais de controle. E é isso que nós vamos fazer. Vamos começar tratando sobre o mandado de segurança, certo? Que é uma ação mandamental de rito especial previsto na nossa Constituição Federal. Então, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. E serve, para que serve, né? Qual o objeto do mandado de segurança? Proteção de direitos líquidos e certos, sejam direitos individuais ou direitos coletivos. Ele pode ainda ser repressivo ou preventivo. Eu já havia falado para vocês dessa possibilidade do mandado de segurança preventivo aqui na aula, num dado momento no bloco anterior. Então, temos que o mandado de segurança é uma ação mandamental de rito especial para a proteção, né, que deve ser utilizada para a proteção de direitos líquidos e certos, sejam eles individuais ou coletivos, e que ele pode ser repressivo ou preventivo. Ainda é importante que vocês fixem essa informação inicial de que o mandado de segurança individual ele será proposto por qualquer particular que se sinta lesado pelo ato administrativo ilícito. Então, veja que eu disse para vocês que esse mandado de segurança ele poderá ser individual ou coletivo, e no que diz respeito ao individual, ele poderá ser proposto por qualquer particular que se sinta lesado por um ato administrativo ilícito. Já o mandado de segurança coletivo, tá? Ele é um remédio especial utilizado para a proteção de direitos líquidos, direitos coletivos, certo? Como o nome já sugere, quais sejam estranhos individuais de natureza indivisível e que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si. Então, para isso que é utilizado, para esta finalidade que deve ser utilizado o mandado de segurança coletivo. A ação, ela deve ser proposta por substitutos processuais. Veja que no mandado de segurança individual é proposto por qualquer um que se sinta lesado por um ato ilícito praticado pela administração pública. Aqui, o mandado de segurança coletivo, ele deve ser proposto por substitutos processuais. Quem são esses substitutos processuais? Temos o partido político, temos a organização sindical, entidades de classe ou associação legalmente constituída. Mas veja que não é qualquer partido político, também não é qualquer entidade de classe, não é qualquer associação. O partido político ele precisa ter representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária. E no que diz respeito à organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, deve estar em funcionamento há pelo menos um ano em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou da parte dos seus membros, tá bom? Então, temos essas ressalvas aí no que diz respeito a esses substitutos processuais. O réu do mandado de segurança é a entidade pública, não é a autoridade coatora, não é a autoridade que executou aquele ato ilícito que você está combatendo. O réu é a entidade pública. Veja que ah, aquele agente da conduta, né, que está sendo efetivamente combatida, ele vai atuar como informante no processo. Ele não ostenta a qualidade de sujeito passivo, ele não ostenta a qualidade de parte, ele atua tão somente como informante desse processo, porque o sujeito passivo desse mandado de segurança, o réu desse mandado de segurança, é a entidade pública em cujos quadros esteja lotado aquele agente que praticou a conduta que está sendo combatida. Tá bom? Então, teoria do órgão, teoria da impessoalidade, cabe aqui também. Aquela mesma perspectiva cabe aqui também, quando eu digo que este réu será a entidade pública e não o agente que de fato executou aquela conduta, aquele ato que está sendo combatido. Também, por informação aqui importante, por direito líquido e certo, entende-se aqueles cujas provas sejam pré-constituídas, né? Não é terreno para a construção de provas, não é terreno a um mandado de segurança. O mandado de segurança ele deve ser utilizado para direito líquido e certo, certo? Para defesa de direito líquido e certo, o que quer dizer que eu estou aí diante de
direitos cuja prova já esteja pré-constituída, né? Cujas provas já estejam pré-constituídas. Quais as hipóteses de cabimento desse mandado de segurança? Temos que ele deve ser proposto em no máximo 120 dias que são contados da data do ato impugnado, tá? Não é cabível para pleitear a indenização de valores anteriores à sua impetração, conforme inclusive súmula do STF, súmula 269, e caberá para atos praticados pelas empresas estatais, tá? Somente na execução de atividade de interesse público. Então, aquelas empresas estatais que exploram a atividade econômica não se encaixam aqui nessas hipóteses de cabimento. Então, caberá para os atos praticados pelas empresas estatais somente na execução de atividades de interesse público e não será concedido quando se tratar de ato para o qual caiba outro recurso, né? Melhor, outro não, porque não é um recurso, para o qual caiba recurso administrativo ou judicial com efeito suspensivo e de decisão judicial transitada em julgado. Então, se ainda cabe recurso, tá? Não cabe mandado de segurança. Se ainda cabe recurso, por exemplo, no âmbito administrativo, não cabe mandado de segurança. Se ainda cabe recurso no âmbito judicial, não cabe também mandado de segurança, assim como também não cabe mandado de segurança para a decisão que esteja transitada em julgado, tá bom? Competências para julgamento desse mandado de segurança. Então, eu vou pedir que vocês anotem aí os artigos para que vocês façam essa leitura posterior, né, marquem na Constituição Federal essas entidades, esses legítimos para o julgamento, a competência para julgamento desses mandados de segurança. Bom, de acordo com o artigo 102 da Constituição Federal, será o STF quando eu estiver diante de mandado de segurança que foi proposto, que foi interposto em razão de atos do presidente da República, tá? Das mesas das câmaras de deputados e do Senado Federal, do TCU, do PGR, que é o Procurador-Geral da República, e do próprio STF. Então, se eu estou diante aí dessas autoridades, digamos assim, a competência de julgamento desse mandado de segurança é do STF, conforme artigo 102 da Constituição Federal. Por outro lado, será do STJ, conforme artigo 105 da própria Constituição Federal, contra ato do ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou do próprio tribunal ali, do STJ, e aí também a competência será do próprio STJ. Temos ainda a competência de julgamento do TRF, conforme artigo 108 da Constituição Federal. Então, será a competência do TRF contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Aí nós temos que a competência para julgamento do mandado de segurança é do TRF. Temos ainda que será da Justiça Federal, conforme artigo 109 da Constituição Federal, para as outras autoridades federais. No que diz respeito ao TJ, depende aí da definição das constituições estaduais e, em regra, temos governadores, secretários estaduais e prefeitos, certo? Mas a gente depende aí, sim, dessa definição nas respectivas constituições estaduais. E, por fim, na Justiça Estadual, propriamente, nós teremos as outras autoridades estaduais ou municipais que não foram mencionadas aqui. Tá bom? Então, será por exclusão, nós teremos aí a competência da Justiça Estadual para esse julgamento do mandado de segurança. Então, quais foram os artigos que eu mencionei aqui da Constituição Federal? Artigo 102, artigo 105, artigo 108 e artigo 109, tá bom? Então, marquem aí, anotem aí essa necessidade de releitura desses artigos para que vocês consigam aí visualizar aquilo que eu acabei de dizer a vocês, que são esses competentes para julgamento. Depende aí, claro, de quem executou o ato que está sendo impugnado, e aí nós iremos definir de quem é a competência para julgamento desse mandado de segurança, tá bom? Bom, vamos seguindo. É importante também que mencionemos o que a doutrina chama de teoria da incampação, tá? Também que está prevista essa teoria da incampação, também prevista, inclusive, em súmula, né? Súmula 628. Aí vamos lá. Temos o seguinte: resumidamente, o que é essa teoria da incampação?
é a possibilidade de admissão de mandado de segurança impetrado em face de autoridade errada, em face de autoridade coatora errada. O que é que nos diz a súmula 628? A teoria da incampação é aplicada no mandado de segurança, estou lendo exatamente a súmula para vocês. A teoria da incampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos. Letra A, existência de vínculo entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. B, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas, certo? E C, ausência de modificação de competência estabelecida na CF, estabelecida na Constituição Federal. Então, aqui é importante, é uma questão, uma propositura aqui simulada, né? Nós temos aqui, portanto, essa possibilidade de admissão de um mandado de segurança impetrado em face de autoridade coatora equivocada, conforme a inteligência da súmula 628, que trata aí sobre essa teoria da incampação, tá bom? Bom, perdão. Falamos sobre mandado de segurança, tá? Agora, vamos tratar sobre ação popular. Vamos lá. Ação popular, remédio constitucional, também regulamentado pelo artigo 5º da Constituição Federal. A ação popular, ela pode ser proposta por qualquer cidadão, deixa eu só acompanhar o tempo, pode ser proposta por qualquer cidadão, tá? E aqui cidadão, a gente está considerada a cidadania comprovada pela juntada do título de eleitor, tá bom? Não diretamente lesado pelo ato que se pretende anular, mas que considere o ato lesivo de interesse coletivo. Então, esse é o objeto, digamos que a gente já tem aqui tanto o objeto quanto o legitimado para a propositura dessa ação popular. Então, a ação popular ela pode ser proposta por qualquer cidadão aqui considerado aquele que tiver a sua cidadania comprovada pela juntada do título de eleitor, mas que não seja diretamente lesado pelo ato que ele está impugnando, né? Pelo ato que ele está pretendendo anular, mas que considera aquele ato lesivo ao interesse coletivo, que, enfim, né? Que considera que aquele ato é um ato que não respeita a finalidade da administração pública, que é a satisfação de interesses coletivos. Temos ainda que essa ação popular ela será proposta contra pessoas públicas ou privadas, tá? E as entidades privadas que recebem dinheiro público para custeio. Então, tanto essas entidades, tanto pessoas públicas ou pessoas privadas, tá? E as entidades privadas que recebem dinheiro público para custeio ou formação de capital, eles poderão ser objeto aí dessa ação popular. Então, serão réus o agente público, né, aquele agente, o estatal que esse agente representa e o beneficiário direto desse ato lesivo. Né? Então, nós temos aí que irá compor esse conjunto de réus tanto o agente público quanto enfim, aquela entidade estatal que esse agente representa. Então, também nós temos aí uma diferença interessante em relação ao mandado de segurança, né, que é proposto que a gente tem ali que é proposto contra o Estado, né? Aquela entidade coautora, ela atua tão somente como informante. Aqui não, nós temos que os réus dessa ação popular serão tanto o agente público quanto a entidade estatal que o agente representa, como também o possível beneficiado desse direto, né? Que seja um beneficiado direto desse ato lesivo, desse ato que está sendo combatido. Em regra, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, né? Exceto nas hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal, que traz para a gente justamente a competência da Justiça Federal de análises. Então, nós temos que, em regra, a competência de julgamento da Justiça Estadual, exceto nas hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição. Ainda em relação à ação popular, nós temos que é informação importante a ser trazida, que ela admite a concessão de tutela antecipada. Então, sim, também através dessa ação popular é possível pedir essa antecipação de tutela aí, ambiente, terreno legítimo para tal solicitação e concessão. Pode-se requerer ressarcimento ao erário, sim, nessa ação
popular, o Ministério Público ele vai participar como fiscal da lei, porque recorde-se que essa ação popular ela pode ser proposta por qualquer cidadão, tá? Então, nessa circunstância, o Ministério Público ele vai atuar como fiscal da lei e essa ação ela prescreve em 5 anos, né? Esse direito de ação ele vai prescrever em 5 anos, tá bom? Bom, agora vamos tratar sobre o habeas data, né? Falamos sobre mandado de segurança, falamos sobre essa ação popular e agora vamos tratar acerca do habeas data. Habeas data também previsto no artigo 5º da Constituição Federal, mas também incerto na Lei 9507 de 97, né? Nós vamos aí ter informações acerca do habeas data. A habeas data é uma ação cabível para garantir o direito de informação, o direito à informação, melhor dizendo, melhor formulando, o direito à informação acerca da pessoa do impetrante. Então, caberá nas seguintes situações. E aí eu vou ver para vocês aqui exatamente o que traz para a gente a legislação. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 2. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E 3. Para a anotação dos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, são as situações que cabem aí, conforme a lei, a impetração de habeas data, tá bom? A doutrina e a jurisprudência, ela vem admitindo, o que é importante a gente também considerar aqui, ela vem admitindo a impetração por sucessores, tá? Então, nós falamos aqui inicialmente que esse habeas data ele é cabível para garantir informação acerca da pessoa do impetrante, mas a doutrina e a jurisprudência vem admitindo a impetração por sucessores em defesa do decúdios. Então, portanto, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, é possível essa propositura por sucessores aí, justamente em defesa dos direitos do decúdio, certo? E a petição, ela deve ser instruída com prova de que o agente público se recusou. Isso também é importante, porque você primeiro requer essa informação administrativamente, porque você tem o direito de peticionar, né? Então, deve ser instruída essa petição de habeas data, né? Essa ação, ela deve ser instruída com a comprovação de que o agente público ele se recusou a prestar as informações que foram solicitadas para você ou que não fez no prazo, que o prazo que a lei de acesso à informação estipula esse prazo de 10 dias e sequer deu qualquer justificativa, né, para não prestação dessa informação ou para que não haja, para não retificação dos dados, conforme você solicitou, enfim, depende daquilo que foi requerido por você. Nesses casos de acréscimo de retificação, essas informações, a recusa tácita, ela ocorre após 15 dias, né, da ausência de manifestação do poder público. Então, se eu estou diante de um pedido de informação, essa recusa, mesmo ainda que uma recusa tácita, a gente vai considerar o prazo de 10 dias, no que diz respeito à retificação, enfim, né, assentamento de outras informações, conforme aqui a legislação prevê essa possibilidade, essa recusa tácita, ela será caracterizada passados 15 dias dessa sua solicitação sem uma manifestação do Estado ou, enfim, uma negativa expressa também é considerada aqui nesse prazo de 15 dias, tá bom? Bom, de quem é a competência para julgamento desse habeas data? A competência ela se baseia na autoridade coatora, né? Na autoridade, portanto, que está negando aquela informação, que está negando realizar o assentamento que você solicita, enfim, aquela autoridade que está de fato cesseando o seu direito, né? O direito da pessoa do impetrante. Então, vai seguir as regras de competência do mandado de segurança. Nós teremos aí, igualzinho aqui, aqueles artigos que eu mencionei para vocês vocês lessem. Vale aqui também para o habeas data, porque a autoridade competente para julgamento vai depender da autoridade coatora, né, da autoridade que está cesseando esse seu direito de informação ou, enfim, né, se negando a fazer o assentamento necessário, tá bom? De informações necessárias. Bom,
Falamos sobre mandado de segurança, falamos sobre ação popular, falamos sobre habeas data. E agora vamos tratar sobre o mandado de injunção. A gente já está aí seguindo para finalizar a nossa aula de controle da administração. Eu estou aqui atenta ao horário para que a gente não extrapole o tempo estabelecido para o bloco, e vai dar tempo da gente assim concluir essa temática de controle. Bom, tratando agora sobre o mandado de injunção, também previsto no artigo 5º da Constituição Federal, temos que é uma ação especial, tá, proposta com a finalidade de se evitar a omissão legislativa que cause prejuízos ou obste exercício de direitos. Veja, agora veja, assim, direitos e garantias previstos constitucionalmente. Nós temos aqui como grande exemplo o exercício de greve de servidores públicos, certo? O exercício de greve que foi objeto de mandado de injunção, justamente porque está lá previsto na Constituição Federal esse direito de exercício, mas a própria Constituição estabelece a necessidade de lei que regulamente. Lei que, passados 33 anos, né, da Constituição de 88, passado todo esse período, uma legislação que ainda não existe. Então, essa temática foi objeto de mandado de injunção e o STF se manifesta, né, depois de muitas discussões, o STF se manifesta que, olha, tudo bem, né, em linhas gerais, né, eu não posso obrigar, porque de fato não pode, ele não pode intervir enquanto judiciário no legislativo e dizer faça a legislação, certo? Não pode dizer crie a legislação que regulamenta o exercício de greve. Ele não pode fazer isso. Mas o que ele pode fazer é o que ele fez. Ele pode viabilizar o exercício desse direito com as armas, digamos assim, que ele tem. Então, o que é que o STF definiu? Enquanto não existir essa legislação que regulamente o exercício de greve do servidor público, ele poderá fazer uso da legislação geral de greve, claro, considerando aí as peculiaridades da administração pública, certo? Mas ele poderá fazer uso da legislação geral de greve. Então, é justamente esse o objetivo do mandado de injunção. O mandado de injunção, ele tem essa finalidade de evitar a omissão legislativa evitar, perdão, que a omissão legislativa cause prejuízos ou obste exercício de direitos e garantias que sejam previstos na Constituição Federal. Lembrando aqui que essa decisão jamais pode determinar a criação de uma lei, porque nós teríamos aí que restaria ferida essa independência dos poderes. Mas claro que o judiciário, através aí dessa provocação, através desse mandado de injunção, ele pode encontrar vias para garantir esse exercício, mesmo diante dessa omissão legislativa. Então, este é o objeto da ação desse mandado de injunção, né? Essa ação proposta com essa finalidade. Então, assim, normas constitucionais que dependem de regulamentação para a sua aplicabilidade, elas ensejam um dever de agir do legislador, tá? E essa omissão se torna um vício que é um vício sanável por meio da impetração de mandado de injunção, tá? Mas assim, não há essa determinação de criação da lei. Não há sequer na verdade, não há essa determinação de criação da lei, assim como não há, em qualquer hipótese, não há essa substituição, né? O judiciário não pode criar esse regulamento também. O que ele pode fazer é encontrar meios, diante do que o ordenamento jurídico nos oferece, ele vai encontrar meios para que aquele direito ele possa vir a ser exercido, né? Mas não pode haver essa intervenção na esfera de outro poder. Bom, é necessário, certo, a indicação do impetrante, da autoridade coatora e do réu, conforme o artigo 319 do Código de Processo Civil. É possível ser impetrado um mandado de injunção coletivo, tá? Como foi nesse caso aí, a gente teve um mandado de injunção coletivo no que diz respeito a exercício de greve dos servidores. Quando direitos constitucionais de uma determinada categoria, certo? Então, não é apenas sobre uma pessoa, é sobre determinada categoria ou coletividade, estiverem sendo usurpados pela ausência de legislação específica, pela ausência de regulamentação de norma, né, infraconstitucional que venha a regulamentar aquele direito ou garantia previsto constitucionalmente. A competência será do MP,
tá? De partido político para esse mandado de injunção coletiva. A competência será do MP, de partido político com representação no Congresso Nacional, da Defensoria Pública e organização sindical, entidades de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, temos que esse mandado de injunção coletivo são legítimos para impetração tanto o Ministério Público, quanto partido político com representação no Congresso, quanto Defensoria Pública, organização sindical, entidades de classe ou associações legalmente constituídas com funcionamento há pelo menos um ano. Ainda em relação ao mandado de injunção, temos que, haja vista nessa independência desses poderes, eu já disse isso para vocês e repito aqui agora de forma destacada, haja vista essa independência dos poderes, não pode o judiciário determinar que o legislativo edite qualquer norma. Assim, a regra tem sido a prolação de decisões que prevêem a aplicação de normas de forma analógica, de maneira a suprir essa omissão legislativa, mas ele não pode substituir uma competência legislativa, assim como não pode determinar que o Poder Legislativo, enfim, edite uma norma, porque ele estaria aí intervindo e ferindo essa independência de poderes, a clássica independência de poderes, tá bom? Bom, por fim, temos a ação civil pública. Vai dar certinho para a gente concluir nossa aula. Por fim, nós temos a ação civil pública. A ação civil pública, ela é cabível sempre que o legitimado tiver a intenção de garantir proteção de interesses difusos e coletivos, certo? Assim como direitos individuais homogêneos com regulamentação em lei específica. Anotem a Lei 7.347 de 85. Então, a ação civil pública será cabível sempre que o legitimado tiver a intenção de garantir a proteção de interesses difusos e coletivos, assim como de direitos individuais homogêneos com regulamentação na Lei 7.347 de 85. Bom, são legítimos para essa propositura o Ministério Público, a Defensoria Pública, entidades políticas com personalidade jurídica própria, aí temos União, Estado, Distrito Federal e município, temos entidades da administração indireta, assim como a associação que seja constituída há pelo menos um ano. Inclua, aí veja, nós temos aqui um acréscimo, né? Perdão, a garganta já está falhando. Nós temos aqui um acréscimo de informação no que diz respeito a essa associação, né? Falávamos até então de associação que seja pelo menos um ano constituída, mas aqui nós temos inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, veja que não basta que ela já esteja constituída há mais de um ano, ela deve, ela deve incluir entre as suas finalidades institucionais essa proteção. Veja que são direitos individuais homogêneos, são direitos difusos, direitos coletivos. Então, aí nós estaríamos justamente diante da possibilidade de propositura da ação civil pública. E são legitimados passivos, tá? Então, nós vimos os ativos e são legitimados passivos todos aqueles, seja pessoa física ou jurídica, que deram causa a qualquer conduta que venha a ensejar prejuízos. A quê, né? Veja, a gente vai fazer uma interpretação lógica. Se eu preciso estar ali naquela associação, quais são as finalidades que precisam estar ali incluídas nessas associações? A gente vai aqui replicar, para esses danos, esses danos que tenham sido causados, uma conduta que enseje qualquer tipo de prejuízo ao meio ambiente, ao direito do consumidor, à ordem econômico-urbanística, a bens e direitos de valor estético, histórico, turístico, paisagístico, ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo, assim considerado, qualquer outro interesse considerado difuso ou coletivo.
Agora, para que a gente finalize aqui as nossas considerações, falamos, né, sobre mandado de segurança, falamos sobre habeas data, sobre mandado de junção, falamos sobre ação popular, falamos agora acerca da ação civil pública, e para que a gente feche aqui as considerações, é importante que a gente diga o seguinte: são também, a gente teve aqui algumas ações específicas de controle, tá? Mas para o controle, para o exercício desse controle, são igualmente importantes as ações ordinárias, né? As ações, também as ações de improbidade, a ação de improbidade que a gente tratou em aula específica, bem como as ações que são de matéria de direito constitucional, que vocês verão na aula de direito constitucional, como a ação direta de inconstitucionalidade, como a ação declaratória de constitucionalidade e ainda a ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, são igualmente importantes, a gente destacou aqui aquelas mais específicas, aquelas mais usuais, quando a gente está aqui dentro da seara do direito administrativo, tá? Destacada aqui, por exemplo, a de improbidade, porque a gente tratou em aula específica, mas são igualmente importantes aquelas ações que derivam aí, que são matéria de direito constitucional, tá bom? Bom, a gente encerra a nossa aula de controle da administração aqui. Mais uma vez, eu reitero aqui a necessidade, a sugestão, a dica, o conselho de que vocês respondam a questões de concurso acerca da matéria, porque, mais uma vez eu digo, é a forma mais eficaz de vocês fixarem o conteúdo, tá bom? Então é isso, estou disponível, reitero aqui a minha rede social, professora Caroline Argolo. Se quiser algum contato, se quiser fazer alguma pergunta diretamente a mim, pode encaminhar, que assim que for possível eu respondo a todos, tá bom? Então, às vezes, sem tanta celeridade, ou pelo menos não a celeridade que alguns esperam, mas com certeza respondo. Então, podem encaminhar qualquer dúvida, professora Caroline Argolo. É isso, fiquem com Deus e até mais.